Oizinho, gente! Quarta-feira aqui em @Grau Novo Paradigma, nossa página no Facebook. Acabei de entrar online. Oizinho, sejam bem-vindos. Deixa eu agora começar o processo rapidinho e já vou trazer algumas novidades. Deixa eu entrar aqui na página, começar todo aquele ritualzinho. Hoje nós vamos falar da live de ontem, sobre debates bíblicos e interpretações, né, dos manuscritos bíblicos e provar fenomenicamente porque antes do homem tudo era verbo, né? E o porquê se há como metodologia de caminho espiritual está incorreta, vai fazer parte dos Vedas corrompidos do Império Aquimênidas, tá? E aí entrar em várias outras temáticas. Espera aí, deixa eu só pegar aqui direitinho o link. Hoje não vai travar, tá? Vou estar trazendo umas novidades, vai sair minha voz como sempre. É que eu ainda não consigo programar como é pelo... Eu tenho que ver como é que eu faço essa programação direto aqui dentro como é que se diz? Do meu... Oizinho para quem chegou, seja bem-vindo, compartilha. Dentro do meu Android, né? Do meu celular. Eu tenho que ver como é que eu faço essa programação para sair no link que eu divulgo, né? Eu vou tentar estar organizando isso. Então hoje, como eu disse, a gente vai fazer a live de ontem, que deu pau aqui dentro do Facebook, mas já vou estar explicando. Hoje tudo esse começo, esse ritual inicial vai acontecer bem rapidinho, porque eu consegui aqui organizar da melhor forma possível. Olha lá, já tô na minha página divulgando, olha que belo. Que sublime e belo, né, da parte positiva das críticas de Kant, Oliveira, Candeiro, olha lá que legal. Para quem está acompanhando o sábado, entende o que eu quero dizer. Bom, deixa eu agora pegar isso daqui e já vou, olha que lindo, gente, já vou começar a divulgar aqui para os grupos. Olha como eu já fui rápida hoje, hein? Hoje eu fui rápida mesmo, olha que legal. Já estou entrando dentro da live. E eu percebi que se eu coloco o YouTube junto com o Facebook, não dá certo. Nazareno, muito obrigado. Nazareno é um fã nosso, né? Obrigada, curte mesmo a página, ajuda a página a crescer. Só de você estar presente, de estar curtindo, né? Você já garante para a nossa página... né, um crescimento, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Ai, não deu certo aqui, peraí, vou ter que voltar, voltar aqui, depois entrar aqui. Peraí. Aí agora aqui vai dar certo para compartilhar. Deixa eu ver. Aqui. Então agora eu vou compartilhar nos grupos e vou iniciar uma live em algum grupo, provavelmente. Compartilhar em um grupo. Vamos lá, gente, eu tenho novidades para trazer antes, rapidinho. Provavelmente eu não vou mais fazer live juntos pelas streams. Minha internet não tá dando certo, tá travando demais. Então não vou fazer live ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook. Vou me manter no Facebook. Lembrando que ontem no YouTube nós recebemos o Carlos Souza, que veio do LinkedIn. Ele veio do LinkedIn para assistir o termo e hoje curtiu. Muito obrigado, Carlos Souza, se ele estiver por aqui também. Então, olha só que legal. O pessoal que não é só do Facebook, vindo conhecer os termos e as terminologias, né, dessa candeia, dessa oliveira. Bem-vindo para quem entrou de novo. Gente, hoje o tema é muito importante, por isso que eu estou refazendo a live. Vou refazer a live, porque no YouTube também fica meio cortado, não tá dando certo, a camerazinha que eu investi não tá dando muito certo, o stream exige demais da internet, então eu não vou fazer as lives ao mesmo tempo no YouTube e aqui, vai ficar mesmo na página do Facebook, e depois eu jogo os vídeos daqui para a página do Facebook. Do YouTube, me perdoe. Os vídeos da página do Facebook eu organizo numa playlist no YouTube, tá? Tô compartilhando aqui. Já tô compartilhando já pro terceiro, quarto grupo. Ó como eu tô indo rápido, hein, gente? Tô aprendendo. Peraí, agora pulo compartilhar num grupo.
Deixa eu colocar em mais alguns aqui. Hoje, gente, a gente vai entender hoje, fenomenicamente, tá? Que é super importante. Nós vamos aprender fenomenicamente porque no princípio, antes do próprio homem, era o verbo. E entender o poder, então, do verbo numa sociedade humana que se diferencia dos animais. E junto a isso, compreender que essa metodologia que vem dos preceitos do Império Aquemênida, do Aon, como conecto, né, de caminho espiritual, está incorreta e corrompida. Tá? Tem que ficar na live para entender isso, é polêmico, eu sei, mas, né, aí fica a escolha de cada um. Então, acho que vale a pena acompanhar para compreender esse problema, né, de método que seja cósmico, né, de conecto ao apeiron, a que a tudo inclui e governa, através de uma mantra chamada Om, tá? Na verdade, isso, como tom grave, só serve mesmo para relaxar o corpo, é uma metodologia profundamente física, porque realmente o poder do verbo, ele tem um outro caminho, e é o que nós vamos estar provando hoje aqui, fenomenicamente. Então é super importante entender. Rasguem suas vestes, deixem as suas ideologias de lado e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, não percam a oportunidade de ver e analisar essa perceptiva, tá? Junto com o santo grau da ciência e da espiritualidade, a própria estrela ou a própria flor de lótus, que por Krishna, aí a gente tem o problema do Zoroastro, a gente tem o problema dos Vedas, foi corrompido, tá bom? Profundamente corrompido, tá? Pedro Pellegrini, muito obrigado por estar curtindo. Fique aí na live, ajuda a compartilhar. Lembrando, gente, que eu tô pedindo, por favor, quem quiser colaborar, tá? Por favor, quem quiser colaborar, pelo menos nos 20 minutinhos, a compartilhar, ajudar a administrar a live, pelo menos nesses 20 minutinhos, aí eu já entro com o tema, eu não fico preocupada em ficar divulgando, já entro com o tema, a coisa já vai desenrolando e não fica esse ritual aqui, ó. E hoje eu não vou exceder 10 minutos, vocês vão ver. Eu tô realmente mais esperta agora. Eu já preparei tudo antes, tudo antes. Deixa eu ver aqui, quântica. Deixa eu divulgar para mais alguns grupos. Lembrando que eu não entendi, o administrador do grupo de filosofia e mitologia, né, e ciência, tava super afim pelos termos, pelos temas, né? Eu segui as regras conforme ele mandou, que não era para divulgar live lá e tal, e eu não sei porque a minha página saiu do grupo deles. Não a página, né, meu link, meu perfil. Lembrando que eu tô com 800, já chegando a mais 200 pessoas, a gente já atinge 1000 pessoas seguindo o meu perfil, olha que legal. E 700 mais ou menos pessoas, ou menos, seguindo, então, a nossa página no Facebook. Tem que aumentar essa galera. Geraldo Neves, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Hoje o tema é polêmico, mas é profundo e de suma importância perceptiva, tá? Ao qual vai provar mais ainda as incongruências dos caminhos dessa atual quântica e, consequentemente, do próprio problema do Veda que foi corrompido. Não foi corrompido por mim, foi corrompido lá no passado, tá? Por causa do problema do Zoroastro e tudo mais. Isso tudo a gente vai estar abrindo aqui de forma bem tranquila, com muitas provas, tá? E etc. Deixa eu ver aqui. Deixa eu divulgar para mais um. Aí eu acho que eu vou agora aqui, eu vou iniciar uma live. Deixa eu ver. Vou iniciar aqui, ó. Iniciar uma live em um grupo. Eu escolhi hoje o grupo Fórum da Maçonaria. Por quê? Porque a gente vai ter Fórum da Rosa Cruz e Maçom aqui. Por quê? Porque a gente vai ter, sim, um teor também hermético, da hermenêutica aqui, mas que também é filosofia, tá? Não vai ter como escapar disso. Vou iniciar a live lá, né?
Então essa live está no meu perfil agora, está na minha página e agora dentro do grupo de fórum, né? Fórum Rosa Cruz e... Deixa eu ver se dá para convidar por aqui. Olá, vou começar. Deixa eu só dar uma convidadinha na galera, rapidinho. Agora deu certo, agora eu já aprendi a mexer. E aí eu chamo mais público para o debate aqui para esse termo, ó. 10 minutos, ó como eu fui rápida, gente. Já divulguei todos os grupos, já estou aqui dentro de uma sala live, aqui dentro de um grupo em específico que eu escolhi hoje. E vamos que vamos. E não travou nada, tá vendo? Eu tava tendo problema em fazer as duas lives ao mesmo tempo e a live também no YouTube não estava saindo com qualidade. Então eu vou ter que realmente deixar as lives do YouTube de lado, não deu certo. Minha internet não comporta tanta live com stream ao mesmo tempo, paciência. Né? Deixa eu só convidar aqui o pessoal. E daqui a pouco eu convido mais. E hoje nós vamos falar de debates e interpretações bíblicas. Tem relação, sim, com aquilo que deve ser reorganizado da alegoria das 7 igrejas nos finais dos tempos, tá? As 7 igrejas que devem ser agora limpas na casa, tá bom? E obviamente que essas 7 igrejas vai envolver a cristã, a evangélica, na condição de hermenêutica, né? Tudo que está envolvido com, de alguma forma, o sagrado na condição de caminho espiritual. Vai envolver essa falsa quântica que está tentando entrar como perceptiva para o mundo, ao qual todos os sábados às 20 horas nós estamos provando já um caminho científico de método através de Heidegger que colabora para a pessoa acreditar que essa quântica é sim, por radiofusão, uma nova religião de ser, o que não é, tá? E tudo mais. Lembrando, gente, já que a gente está falando de hermenêutica, né, manuscritos sagrados e tudo mais, mesmo com filosofia, eu convido vocês a lerem Lucas 11, tá? E compreenderem a confirmação sobre a Rainha do Sul que tem a candeia, através do próprio verbo, da própria voz proferida por Jesus Cristo, tá? Sobre o juízo, os tempos de agora, né? A Rainha do Sul que vem e é maior que Salomão, porque tem toda a sabedoria dessa taça, né? Que é uma taça que foi carregada por Jesus Cristo, né? Tudo alegoria, mas são profecias que se provam. Por sinal, na minha obra, O Futuro Social de Heidegger, né? Uma das colocações que eu coloco ali de suma importância é a diferença de sinais e profecias, tá? Sinais é conspiração, porque os sinais eles podem ser arquitetados. Agora, profecias é métrico, tá? A profecia, ela se comprova concretamente. Rainha do Sul que tem a candeia. E a candeia é algo concreto, que se tem, que se mostra, que se prova, ok? Arqueológico e tudo mais, né? Então, essa jogada também metodológica para perceptiva, através de Heidegger, é outra condição de um sinal por anunciamento que vem a denegrir, não a denegrir, mas que vem a corromper a perceptiva, criando agora a conspiração sobre conspiração. E aí o homem sempre naquele labirinto, não sabendo para onde tá, para onde vai, o que acreditar, deixar de acreditar, e acaba sempre se tornando nesse labirinto, além de singular doxa. E não se resolve o que deve se resolver, tá? Então aí também são escolhas, tá? Eu não tô aqui comprando nem vendendo ninguém, mas fica só em aberto essa observação, tá? Lembrando que ontem no YouTube a gente tinha um convidado, não, ele se... né, saiu do LinkedIn para assistir a gente, olha que gostoso, não só aqui do Facebook, né? Então quer dizer que nossa página, o nosso site, ele tá sendo apreciado por outras pessoas fora da rede do Facebook, olha que gostoso, né? E se interessando pelo tema. Os nossos esforços aí estão dando certo. Então pronto.
Já convidei bastante gente. Vamos que vamos, então vamos à live, que é super importante hoje. Nós vamos então debater todas as terças-feiras. Eu tô fazendo hoje na quarta-feira porque eu tive um probleminha de conexão ontem, tá? Então todas as terças-feiras nós vamos debater e interpretar manuscritos bíblicos. Sim, o manuscrito da Bíblia, ao qual carrega o signo que é arqueológico, defendido em todas as minhas obras, tá? E também defendido pela obra Elementos de Euclides. Não só pela obra Elementos de Euclides, como também defendido no Corolário 1 da Principia de Sir Isaac Newton, tá? E também defendido pela Escola de Mersenne e por Descartes, através daquilo que ele traz no método como cartesiana metafísica, e sendo então Descartes um não materialista como Luke, que já é todo um problema que a gente tem de caminho perceptível, de forma de ser dentro da ciência, ao qual a ciência vem a ser desta forma, agora corrompida, sem compreender os clássicos, que eu chamo de clássicos modulares, Descartes, Newton, etc., profundamente, né? E da onde se tira então essa genialidade, fazendo atualmente de Tesla quase que um ícone, né? Um gênio raro, alguma coisa aí que nasce e ninguém sabe como, né? Em função do problema da historicidade, história factual positiva, que está intrinsecamente conecta e ligada a Aristóteles e Platão. Lembrando que na hermética, tá? Na hermética, você que está envolvido com a hermética, com as salas, que hoje chamam salas de iniciação e tudo mais, nós temos um enorme problema em função do próprio neoplatonismo e de Aristóteles dentro dessas mesmas salas. Tá? Então, os temas que a gente vai abordar de terças-feiras é para colaborar, oizinho para todos vocês que estão aqui, muito obrigado, tá? Ajuda a compartilhar. É para colaborar mesmo aquilo que vai se cumprir, porque o homem, né, não é bobinho, né, gente? A gente tem consciência, né, e a capacidade, sim, de não corruptibilidade vai ajudar para reformar, então, aquilo que vem como até profecia, né, as 7 igrejas e no Apocalipse, por assim dizer, tá? E reorganizar todo esse processo de caminho ao espiritual, tá bom? Aonde rasgue as suas vestes. Aqui não vai entrar realmente, não tem como entrar ideologia, fanatismo, orgia, caminho de qualquer jeito, negações de Heidegger, entende? Lavagem cerebral pra cá, símbolos e simbologias, pano vermelho e vela, entende? Esquece. Aqui é pura consciência, que não tem nada a ver com essa consciência que está se divulgando hoje através da teoria de uma falsa teoria das cordas, né, que nega a arqueologia, que se diz quântica e metafísica, de cultos a mandalas coloridas, de uma terceira visão também fantasmagórica, e que essa fantasmagoria perceptiva, por isso acompanhem as lives de sábado, é defendida, muito obrigado, é defendida por Heidegger dentro da ciência agora como método e metodologia aplicável ao ser, dizendo ser ontológica, tá? Então olha o emaranhado de coisas que a gente tem e de suma importância se compreender, gente, para realmente solucionar esse apocalipse, por assim dizer, tá? Bom, Fausto, obrigado por você ter comentado. Eu vou verificar depois, porque eu não posso parar a live para esse propósito agora. Conforme me orientaram, é melhor que eu faça isso no final das lives, sabe? A gente pode tentar ver isso mais pro final e futuramente eu vou procurar, ao final de cada live, talvez convidar um ou outro que deixe alguma questão, alguma coisa para debate online. Não sei se vai dar certo, né? Porque a intenção aqui não é trabalhar agora com egos, entende? Mas vamos que vamos. Vamos ao termo que é importante, que é debates e interpretações bíblicas, e porque fenomenicamente nós vamos provar isso. Antes do homem tudo era o verbo, e não é esse verbo que se diz caminho espiritual através de um
de uma forma de pronúncia para um conecto cósmico, que seja e tal. Tem um outro peso e medida na coisa e de suma importância. Lembrando que, e é disso que nós vamos falar de alguma forma, Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstrados. Vamos repetir. Deus é demonstrado junto à sua distinção irreal entre a alma e o corpo do homem, né? Quem que escreveu isso, gente? René Descartes, que participava da Academia de Mersenne, antes, lá bem antes, né, da Revolução Francesa e tudo mais, e que influenciou profundamente Hegel, Kant e Newton, lá próximo agora à época da Revolução Francesa, tá? Resgatando toda uma arqueologia e através do seu método explicando a res corpórea e a sua resistência, que hoje é profundamente ainda mal interpretada por causa do problema dentro da ciência da historicidade, história factual positiva, ao qual sábados às 20 horas estamos o tempo todo debatendo sobre isso. Eu já vou mostrar a res corpórea, vocês já conhecem, creio, mas eu vou ter que mostrar para poder ingressar nisso. Isso era já defendido pela escola de Wolff, tá? Que Deus é demonstrável. E nós já demonstramos em várias lives essa condição, explicando o apeiron, que a tudo governa e a tudo inclui, e por isso eu estou no Pai e o Pai está em mim ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá então, gente. A res corpórea nada mais é o verbo, de alguma forma, mas não é esse verbo do princípio, calma que vocês vão entender, que então sai, né, de um outro objeto que é uma pictografia e arqueológica e que sempre esteve descrito dentro dos manuscritos bíblicos, né, de forma clara, mas não perceptível em função de uma corruptibilidade perceptiva de leis e regras sobre o homem, criando sempre um homem dóxica e senso comum, tá? Nesse caso, essa daqui, brigadinha, viu, gente? Essa daqui é a res corpórea. Na verdade, eu não vou chamá-la de res corpórea. O seu segundo momento, eu vou chamá-la de res corpórea, tá? Ou o próprio referencial inercial de Sir Isaac Newton. A priori, eu vou chamá-la de signo que é arqueológico defendido nas minhas obras e que ao mesmo tempo é a taça carregada por Jesus, ó, que é um copo, uma árvore, a árvore do Éden que tem o bem e o mal, mas quem escolhe o bem e o mal é o homem, o próprio homem, e ao mesmo tempo o candelabro, que daqui sai foguinho. Tá? Descrito dentro do manuscrito bíblico, ok? Quando então nós desenhamos essa pictografia que é encontrada em vários, como hieróglifo, em várias pedras na arqueologia, tá? E aí, como a arqueologia se transformou em mistério em função do ocultamento dessa taça que virou ouro, né, não compreendida, então quando nós temos então essa pictografia, nós percebemos que numa cartesiana, que é a base, certo? Essa cartesiana é a base da sua estrutura, porque o candelabro, a descrição dele começa exatamente assim, de um lado e do outro lado, tá? Então a gente precisa de uma cartesiana para ter de um lado e de outro lado, tá? De um lado e de outro, mesmo que em cima e embaixo. E também tem em cima e embaixo. Então nós entendemos que que na construção desse objeto agora, tendo aqui 3 pauzinhos e aqui 3 pauzinhos, 3 mais 3 preenche o botãozinho conforme a descrição central, que é valor 6. Mas vejam só, já aqui nós temos o que nós vamos chamar de resistência, um pulso já perceptivo de movimento na coisa e que vai corroborar com aquilo que o anjo da Filadélfia em Apocalipse tem em mãos, que é a estrela que abre e fecha e que já é o segundo momento hieróglifo dessa verbalização que eu já vou explicar, tá?
e que aí é a res corpórea e tudo mais. Qual é a resistência? Nós entendemos com a representação dada que 6 dividido por 2 lados, agora de forma idêntica, é então 3 e de 6 abre. Agora, 3 mais 3 somando, rateando, abre, somando, fecha, rateando, abre, somando, fecha. E no curso 1 de Euclides, de um novo paradigma.online, que eu vou deixar o link aqui para vocês agora, tá? Vocês vão ter a compreensão dessa expressão que é super importante, ao qual no todo, junto com as proposições de elementos de Euclides, nós compreendemos então o abrir e fechar daquilo que Einstein analisava na ciência, que chama Einstein's Roses. E o abrir e o colapso ao mesmo tempo. O abrir e o colapso ao mesmo tempo. Porque enquanto a parede se abre neste objeto, agora trigonometricamente por pulso e resistência, lateralmente, as suas condições de corda horizontal se colapsam. Ele abre, mais 6 mais 4 é 10. Ele abre, forma com 13, 2, 5, 5 mais 5 fecha. Ao mesmo tempo que abre a parede lateralmente e verticalmente, ele fecha. Mas ao mesmo tempo nós temos ondas sobrepostas que estão se fechando e abrindo horizontalmente, tá? Esses detalhes agora do santo grau voltado à ciência, especificamente à ciência, nessa resistência por perceptiva, descritos na obra de Elementos de Euclides, gente, vocês vão encontrar aonde? Vocês vão encontrar, vou deixar aqui o linkzinho, brigadinha, viu, para quem tá aqui, vou deixar o link no curso 1 de Euclides, tá? Da proposição 1 a 6, descrevendo, são 14 aulas, mais uma aula bônus, no total 15 módulos, tá? O custo é só R$35, é uma taxa mesmo irrisória, colaborativa para a página e todo o trabalho, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Lembrando que na página, o novo paradigma.online, que eu vou deixar aqui, eu só tô resolvendo ela, que eu tô com um probleminha no JavaScript, a gente tem uma parte que é o Santo Grau, que está nesse curso, das aulas gratuitas falando ali sobre Gauss. São 4 vídeos sobre o Santo Grau. E no YouTube, gente, tem uma série de vídeos falando também sobre o Santo Grau. Fiquem à vontade para se inscrever lá e verificar. Então, pronto. Então, entendemos aqui, o que nós entendemos? Que essa pictografia, ela tem um verbo, uma verbalização e trigonométrica, tá? E explicando agora, conforme especulação, a nossa cosmogonia, onde nós estamos, mas a nossa cosmogonia no seu ponto mais máximo, que é nada mais nada menos que a cosmogonia num sentido tempo-espaço mesmo. Essa sobreposição do presente, mas que tem uma base de passado e uma base de futuro próximo, tá? Acontecendo num espaço, numa substância e substancialidade que a gente vai chamar de espaço, e que é um espaço, né, uníssono, que é o apeiron de Anaximandro, e ao mesmo tempo sobreposto sucessivamente, tá? Que é o tempo, acontecendo sucessivamente, esse espaço então se quantificando no tempo e espaço, por assim dizer. Então todo esse entendimento nós temos aqui nessa arqueologia, por isso que Hitler, Napoleão eram loucos por arqueologia, tá? E por isso que a arqueologia nessa Babilônia deve se tornar mistério, nosso sistema mundial hoje, ok? Garantindo aí, infelizmente, pseudociências que corrompem a própria arqueologia junto com uma ciência já corrompida, né, com suas leis e instrumentos e instrumentalidades também, tá? Que nunca consegue ali desvendar Tesla, o 369, ou o 345 de Pitágoras e toda essa confusão. Bom, compreendendo então, gente, agora a gente vai entrar no tema, esse é o introdutório. Compreendendo então esse objeto agora, ó, ele vem para esta forma, e que é a tal roda da vida, né?
que ela tá aqui em cima, de repente tá aqui embaixo, a tal Ouroboros na representação, o próprio Runabiku dos astecas e maias, ali dessa cultura, ok? A estrela de 8 pontas, ou ao mesmo tempo a flor de lótus, ou a estrela que abre e fecha, ou o referencial inercial de Sir Isaac Newton. Por quê? Porque é uma referência inercial. Tá se movimentando? Não, é inercial, mas que fala que tem movimento, forças, distâncias aqui em cordas descritas dentro dela como verbo nessa mathesis universalis agora, né? Que excede a matemática, tá? Porque nessa teoria das cordas, ela se envolve com qualidade e quantidade ao mesmo tempo, coordenadas, formas de leituras aqui extremamente profundas e que a gente vem debatendo aí né, nas lives e tudo mais, tá? Por que uma dupla cartesiana, tal cartesiana metafísica de Descartes, ou a coisa mesma de Hegel, ou o objeto a priori de Kant, a coisa em si que as pessoas não conhecem, o objeto, tá? A priori, o ser dos seres que foi oculto por perceptiva, tá? E que descreve agora todos os objetos ente do mundo, do nosso universo, tá? Por que ela se transforma nisso? Porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, tá? E numa dupla cartesiana de duas cordas, nós temos então 8 hastes, né? 8 varetas aqui, né? Raios, que então formam agora a estrela. E que nada mais é que a estrela hitita, tá? A estrela hitita, que está escrita lá nos tabletes de Ebla e tudo mais, como sendo então aquilo que descreve o céu e Deus. Tá? Ou seja, os caminhos espirituais do homem e os caminhos também da ciência, tá bom? Da nossa cosmogonia. O homem é duplo. E isso nós estamos provando todos os sábados, através das defesas da Academia de Mersenne, totalmente contrárias a essa ontologia, a falsa ontologia de Heidegger, que o homem é existencial e espiritual ao mesmo tempo. Nós somos, assim, uma hora eu sou mais existencial, mas não deixo de ser espiritual. E outra hora mais espiritual, mas não deixo de ser existencial, tá? Que é uma perspectiva importante. Bom, então aqui é a res corpórea e como eu mostrei que tem a sua resistência, né? O abrir e fechar. Por isso que a luz constante, ela pisca. A luz é uma constante, mas que tem uma variação interna, tá? Então veja bem, agora a gente vai analisar por que no princípio, conforme descreve João, tudo era o verbo, tá? No princípio era o verbo e depois veio o homem, tá? Primeiro, para isso, nós temos que entender agora cosmogonicamente o nosso universo e como eu venho debatendo nas lives. Esse aqui é um corpo, certo? Esse corpo, ele está como, gente? Fechado. Tá vendo? E que na macumbaria, né, vem esses papos, fecha o corpo aí. Não, mas como fecha o corpo, filho? Isso é ilógico. Porque fecha o corpo pra quê? Não é assim que você vai fechar o corpo, mesmo porque é ilógico com a própria vida numa leitura estoica. Porque mesmo eu sendo um corpo fechado, e conforme essa trigonometria milenar prova, sendo um corpo fechado, ela tem dentro dela um corte por resistência sempre de fluxo de controle, ao qual Gauss, compreendendo, desenvolveu as suas leis da energia utilizadas por Maxwell, tá? Por que o corpo é fechado agora e aberto ao mesmo tempo? Eu poderia estar representando aqui de forma bem rápida, tá? Essa estrela, na sua condição pictográfica, ela continua, ok? Deixa eu só desenhar aqui para vocês verem, que é a res corpórea, tá? E aí, ela se torna o tal Sol, e explica, aí até conforme Euclides e a proposição 18, que os nossos cursos vão chegar à proposição 18, o próprio Sol e seu manifesto, que sendo um corpo fechado e irradiando
entre abrir e fechar luz, ele tem um corte de fluxo de controle aqui, liberando energia, ó, tá? Liberando energia. Mesmo que forme um outro anel aqui, essa energia continua eternamente no tempo e espaço por resistência da representação sendo liberada. Então não tem essa de corpo fechado do quê, filho? Vai fechar o corpo do quê? Né? Pera aí um pouquinho, deixa eu só sentar aqui direito, dobrar minha perna aqui. Certo? Então você já viu uma incongruência de caminhos espirituais, que se dizem espirituais aí, que não corrobora com o tempo, espaço e a nossa própria cosmogonia, e que nos envolve, porque eu estou nesse espaço e o espaço está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, que é maior do que eu, o próprio espaço, a substancialidade, beleza? Bom, então, o que nós entendemos, e é modular, todo o corpo é aberto e fechado ao mesmo tempo. Mas em alguns momentos ele pode ser mais aberto, em outros momentos menos aberto, que é uma teoria das cordas, tá? Da verdadeira teoria. Então, o nosso corpo, o meu corpo, por que que ele é aberto e fechado e fisicamente ao mesmo tempo? Porque tendo eu o meu corpo, eu sou um corpo fechado. Olha aqui, eu sou fechada. Né? Se eu fosse aberto, ia sair meus órgãos, ia sair o sangue, tudo pro espaço. Não, meu corpo tá fechado. Mas eu tenho uma abertura que a gente chama de luz anatomicamente, que é a relação da minha boca com o meu ânus, tá? Isso é super importante entender. Se eu não tivesse essa luz, esse cano digestivo, eu explodiria. Eu explodiria. Tá? Eu explodiria. Simplesmente eu e você explodiríamos. Tá? Nós precisamos, e pode ver que a relação do corte do corpo proporcionalmente dessa luz que é aberta para o meu corpo fechado e que é o sistema digestivo, a sua proporcionalidade é extremamente diminuta em função da proporcionalidade do meu corpo e que eu posso condizer a esta expressão em resistência da res corpórea. O meu corpo são 3 partes para a quarta parte, que é o sistema de fluxo de controle do objeto, tá? Beleza. Entendemos isso? Esse mesmo pulso, ele vai estar em relação agora, e que a gente está debatendo, vai debater bastante sábados, às 20 horas, né, com base na metodologia de Heidegger, vai estar em relação agora com o meu logos. Tá? Lembrando que o meu logos ele é maior do que o próprio corpo, na condição de substancialidade e na condição de infinito, tá? Então, ao mesmo tempo que o logos é um campo fechado, ele tem uma abertura de gancho com o meu corpo físico. Nós estamos, né, ao mesmo tempo juntos, tá? E que envolve a condição da consciência, da intuição inteligível e daquilo que está mais infinitamente dentro do meu logos e que está agora conecto à espacialidade que é maior que todos nós e que nos inclui e nos governa, que é o próprio espaço. Vamos compreender o espaço para entrar na condição e compreender por que tudo antes era o verbo, tá? Vamos compreender aqui então o espaço. Bom, então, como eu mostrei, a gente tem aqui a res corpórea, que é um corpo qualquer, tá? Um corpo qualquer. Vamos dizer que esse corpo aqui é o nosso universo, tá? O nosso universo, ele é finito e infinito ao mesmo tempo. Finito porque ele tem uma borda, um limite, ele é enorme, tá? Mas ele tem uma borda, é o tal ovo de Sócrates, e nessa borda a possibilidade, defesas de Hubble, de se expandir infinitamente através de uma expressão Big Bang. Mas, ao mesmo tempo, nessas bordas do universo se retroalimentar com as defesas de Arquimedes, tá? Sobre as defesas de empuxo e tudo mais. Então, esse aqui é o nosso universo, que eu demonstrei ontem, ficou no YouTube, mas eu quero refazer essa demonstração, tá? Esse aqui é o nosso universo, essa maçãzinha aqui. Imagine que esse é o nosso cosmos. E aqui é a borda do nosso cosmos, ao qual está emanando
a energia de toda a sua força condensada em luz aqui nesse ovo, tá? E aqui dentro dele são todas as galáxias, sistemas, o nosso sistema solar, e ao qual, como sistema solar, inclui a nós mesmos, tá? E todos esses infinitos aqui, possíveis objetos entre orgânicos e inorgânicos no nosso universo, aqui na Gaia também, tá? Então tá aqui o nosso universo, certo? E aqui na borda, como eu disse, ele emana energia. E essa energia, ao mesmo tempo, retorna para ele. Vamos provar no nosso corpo físico? Eu emano temperatura, tá? E essa temperatura que sai da minha pele retroalimenta o meu próprio corpo, tá? Certo? Para o meu corpo em específico. A mesma condição para essa caneta. Ao passo que, sendo eu uma temperatura mais elevada do que esse corpo caneta, que é fechado em si, agora o plástico, por sinal, quando eu coloco a minha mão, eu que vou aquecer a caneta, tá? Porque a minha temperatura é maior que a dele, aí a gente se conecta pela condição de temperatura aqui, tá? Que as pessoas falam de energia, acabam confundindo toda essa condição de ente, né, e tal. Porque tudo, gente, é energia, mas tudo é matéria ao mesmo tempo. Porque dentro do nosso universo, que nada mais é do que a representação desse ente, desse corpo aqui, cheio de corpos internos, tá? Dentro do nosso universo, ele agora, fechado como um ovo, ele está sendo sustentado por uma outra substância, tá? Que é essa substância aqui, que é não numerada, certo? Ela é diferente do objeto. Enquanto o objeto é numerado, ela é não numerada, mas ela é substância, que a gente entra na condição do paradoxo do nada, tá? De Parmênides. Porque não é que ela é um nada, ela tem ausência das coisas, ela é o tal abismo descrito em Gênesis 1, tá? Que carrega esse objeto, o signo que é arqueológico, explicando então esse espaço não numerado, que é maior do que o corpo, nosso cosmos, e a tudo inclui agora e a tudo governa, permitindo que o nosso cosmos, defesas de Hubble, se expanda e ao mesmo tempo permitindo na diferença de substancialidade, porque o nosso cosmos é mais denso do que o abismo, que o nosso cosmos se retroalimente com a própria energia que ele libera, mas naquela proporcionalidade, 3:1, porque aqui, ó, é o mesmo corte que nós expressamos em corpo físico, tá? Entendendo isso, né? Isso são defesas de Kant. O que nós temos como último elemento, tá? Máximo do nosso universo, retirando a luz, ok? É então aquilo que Anaximandro já defendia, que a tudo inclui, a tudo governa, que é um espaço não numerado, que não é um nada e que é o apeiron, tá? Entendendo agora o apeiron, que é essa espacialidade sem nada, o abismo, não tem fóton, não tem nada, o que sustenta o apeiron, sendo o apeiron uma substancialidade? Alguma coisa, e isso é o imediato indeterminado de Hegel. Bom, compreendemos rapidamente a cosmogonia, e nós entendemos então que o que está em cima representa o que está embaixo. Nós, impulso, resistência, somos a representação desse espaço que está em nós e nós nele, né, como um corpo agora denso, fechado, dobrado nele mesmo, tá? E dele, tá? Ora, mas o espaço é energia? O abismo é energia? Mas é matéria, porque é substancialidade ao mesmo tempo. E a matéria é energia ao mesmo tempo. É um duplo uno sistêmico, tá? Beleza. Entendemos então fisicamente as coisas de forma muito rápida. E agora, por que então era o verbo no princípio antes do homem? Vamos lá. Tudo então é ente, tá? E isso nós estamos debatendo todos os sábados às 20 horas. O que é o ente?
é um instrumento, é um corpo. Tudo é corpo. Até o verbo, tá? É um corpo, gente. Por quê? Porque, como eu expliquei ontem, isso eu defendo aqui, ó, na minha obra Complexo de Afrodite, tá? Essas aqui são as minhas obras, ó. Deixa eu mostrar a capa pra vocês. Essa aqui, Nietzsche, Onde Cristo Quer Corrente, é muito boa também. Essa aqui é mais um manualzinho. Aqui, ó, Complexo de Afrodite, no capítulo sobre o amor, tá? Quando você tem como temática aquela ideia de nega o ódio, tá? De tal forma a destruir o ódio como um ente, um corpo que não existe, cai fora desse guru, tá? Porque isso já é um erro perceptivo de consciência de caminho e caminho espiritual também. Porque veja bem, por mais que eu negue o ódio, porque o ódio, como o amor, como a justiça, agora, são entes. E isso eu vou explicar muito bem na minha obra Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides na Assembleia. E também na minha obra sobre o futuro social de Heidegger colabora para entender essas perspectivas. Por que um ente? Porque o amor, ele aparece e tem aparência. E isso, viu, amigo, nem é de Heidegger e nunca foi. Já era debatido lá nas Panateias com Sócrates e Zenão contra Parmênides. E Parmênides, nos seus fragmentos, tentando explicar, dizendo se eleata sendo um falso eleata, essa teoria das cordas, né? Então, o ente é tudo que parece, aparece e tem uma aparência. O amor, ele aparece como verbo. Ele parece alguma coisa, porque é o amor e que não é o ódio, e tem uma aparência, né? Quando é adquirido e praticado, tá? Então ele é um ente, ele é um instrumento, mas não é um instrumento genérico, tá? Nem vou dizer que ele é um instrumento, ele é um ente, ele é um corpo. Antes mesmo, eu não tô concluindo ainda o que a gente vai debater, antes mesmo, que é o que eu vou provar, do homem ser. O amor, o ódio, a justiça, o caos, o repouso, a tribulação, são coisas que já existiam antes mesmo do homem e que não são fantasmagóricas, são corpo, tá? Por quê? Se o amor, tá? Que é um corpo, diferente do ódio, que é um outro corpo, ele tem o seu peso e a sua medida, tá? Aqui é o meio do amor, aqui eu tenho menos amor e aqui mais amor, tá? Menos amor não quer dizer ódio, quer dizer a quase ausência de amor tendendo ao ódio. E aí, como eu já expliquei em lives, essa tendência, então, nos leva a saltar do amor para o ódio, possivelmente, tá? E ali, com mais ódio e menos ódio, eu tenho um outro gancho, e isso tem relação com a proposição 1 de elementos de Euclides. Vão assistir o curso aí, vale a pena esse curso, tá? Que é essa relação de gancho e que forma o peixe, tão importante para se compreender na condição agora hieróglifa, né? E de verbo e letra, tá bom? Da antiguidade, que deixou de ser mistério, graças a Deus por isso, tá bom? E que virou Gina, Jana, Xana, não sei o que virou esse saco, né? Esse peixe aí dentro da hermética que eu já vi, fiquei assim, sabe? Uma tristeza. Mas tudo bem, tá? Então o que a gente tem aqui? Então a gente tem, na condição de amor, um corpo que pode ser mais amor e menos amor, ou seu equilíbrio, amor, no seu homônimo, ao qual tem uma tendência em gancho com um outro ente, tá? Na condição de amor em excesso ou menos amor. Menos amor tende ao ódio. Amor ao excesso tende à possessão. A possessão, então, né, passa a ser um ente também. E que virou aí no espiritismo, a possessão tá endemoniada, mas tá endemoniada porque a perceptiva tá toda incorreta no plantio e colheita na vida consciente, e então se manifestando das piores formas possíveis e trazendo isso como resposta desse apeiron que a tudo inclui e a tudo governa sobre si mesmo também, tá? Mas tudo bem, entendendo então que o verbo, tá? O verbo
tanto na sua condição de semântica, porque ele parece, aparece, tem aparência, é um ente, é um corpo separado de mim, que eu vou aceitá-lo ou não. Por isso que, veja bem, aí que a gente tem as incongruências dos Vedas, do problema do zoroatrismo, que tem uma relação que a gente vai debater nessas lives e também de quintas-feiras, da relação de Labão, né, de Baal com Bet de Jacó, que então cria a relação Baal e Bet Peor, os dois monoteísta e politeísta mesaculto, mas que corrompe a verdade desses entendimentos milenares, tá? E levanta então pelo Império Aquimênidas um tal zoroatrismo e um Veda corrompido, né? Que aí a gente vai entender então todo o problema dessa agora futura filosofia perene e tudo mais, tá? Já reclamada então, eu não lembro se é Aldous Huxley e tudo mais. Então o que a gente tem aqui? Entendendo que o ente é um corpo, tá? Agora a gente vai estudá-lo, vai analisá-lo fenomenicamente antes do homem, antes mesmo dele ser verbo, tá? E compreender que antes do homem e antes do verbo, né? Antes do homem, a priori, tudo era verbo. Tudo era verbo. Aí o homem veio, entendeu o verbo e se construiu, tá? Mas não genericamente, porque é assim, gente, isso já são defesas de Descartes e também defesas da própria Bíblia. Qual é a diferença do homem com os outros animais? Que ele lê pictografia. Ele lê pictografia, né? Ele lê pictografia. Se você deu isso para um macaquinho, por mais que você tente a vida inteira, né? Nós somos maiores que a fauna e flora em razão dessa capacidade de ler pictografias, tá? E através da pictografia compreender o nosso universo, que não é uma compreensão João de Barro, tá? Mas compreender tanto João de Barro como a teia de aranha e construir então através da compreensão desse universo amplo, em tempo e espaço, altíssimas tecnologias. Agora, se para o bem e para o mal, é a escolha então espiritual do homem entre o céu e a terra, que é o grande problema do homem, que não vai passar dessa fase se ele não compreender. Ele vai se aprisionar cada vez mais a si mesmo e como civilização vai morrer em si mesmo, tá? Por isso que a gente tem aquela alegoria de Deus se arrependeu, de construir o homem e tudo mais, tá? Então, o que a gente tem aqui, gente? Na condição cosmogônica do nosso universo, tá? Quem era, então, a primeira substância e substancialidade? O apeiron. O espaço não numerado que tudo inclui e a tudo governa, mas que não numerado e sem nenhum elemento, né, é uma substância e uma substancialidade uníssona, certo? E que ao mesmo tempo, né, mesmo que agora seja sustentada por outra coisa, tá? A gente vai partir desse pressuposto. Está como? Em repouso, tá? Porque ela só deixa de estar em repouso quando eu jogo algo nela ou por dobra espacial. Elementos de Euclides, que apenas resgatou a arqueologia escrevendo a sua obra Elementos desse objeto, faz então, e também na Estela de Tutmoses a gente explica isso, por dobra espacial faz então a diferença da substancialidade entre mais pesado e menos pesado na coisa, tá? E formando então agora ondas e um determinado universo. Lembrando que se houve a dobra, alguma coisa havia por trás, mas que a gente não vai debater essa alguma coisa, porque sempre há alguma coisa por trás, e essa alguma coisa que então, na demonstração, nessa verdadeira ontologia e caminho, começa então a ser Deus, o sopro. A priori a gente está na condição de um verdadeiro nirvana conhecido, tá? Que é o próprio apeiron de Anaximandro, ok? Então no início, no começo, no princípio, antes da existência do homem, do próprio universo, nesse apeiron, era o abismo, que é menos denso que a luz, tá? Que é um abismo não numerado porque não tem nenhum elemento, não tem fóton, não tem você, não tem eu, não tem galáxias, não tem nada,
tá? Mas é substancialidade. Então ele era o quê? Repouso, tá? Olha só, ele era repouso antes do universo existir. Então ele já tinha um verbo, tá? Veja bem, antes mesmo de eu existir, e agora eu vou até falar primitivamente, esse repouso existiu antes de mim. E uma vez que houve a dobra sobre esse repouso, que é o apeiron, e as ondas, o caos, para formar um corpo nele mesmo, né, através de um caos, houve o caos. Então, tanto repouso como caos existia antes de mim, certo? Antes de você, antes do próprio Big Bang, antes do universo. O repouso estava lá, certo? Só que aí o que acontece? Presta atenção. Para eu tentar explicar, porque assim, ó, o passarinho pia, o macaco, eu não sei como é que ele faz, o cachorro late, o gatinho mia, né? Ah, não, o passarinho canta, né? Não sei, quem pia é a galinha, né? E assim vai. Então, né? E o homem fala, ele usa a língua para falar, tá? Mas não como papagaio, porque ele não é... Dá risada, né? Não... Não como papagaio, porque o homem ele não é repetidor. Apesar que eu tenho nas minhas obras essas críticas sobre o problema da historicidade história factual, né, que eu chamo protocolos de papagaio repetidor PhD, né? Mas não me culpem, porque quem fez isso, construiu na ciência, foi a historicidade e a história factual positiva, tá? Não fui eu, foram os antepassados aí. Quem escolher esse caminho, aí é problema de cada um. Então o homem tem essa diferença, porque ele tem o cogitatio e ele fala, tá? A fala dele e em sociedade. Então eu, homem, que sou diferente de fauna e flora, porque eu leio pictografias, né? E eu tenho o meu universo de ser humano, gente, não adianta, você não é macaco, fio. Você não é galinha, você não é cachorrinho, você é um ser humano. Não adianta querer negar a sua natureza, tá? E assim, e você não é um ET. ET é ET, homem é homem, lápis é lápis, borracha é borracha, caneta é caneta, tá entendendo? Não adianta querer confundir as bolas. Mesmo que aqui tenha um pau, né? E subjetivamente na sua cabeça o pau vela alguma coisa, é uma caneta, filho, é um instrumento caneta, tá? Existem outros paus para outras funcionalidades, então mesmo sendo pau, é diferente desse outro pau, entende? Que você está imaginando aí que pode ser um osso em forma de pau, um pauzinho na natureza e tudo mais, tá? E cada pau vai ter então a sua funcionalidade, na sua condição agora de instrumento e instrumentalidade. Não adianta querer negar essa realidade, porque tá entendendo? Simplesmente é. Não é genérico, o homem não inventou nada, isso aqui já é antes do homem ser, tá? Então o que acontece? Nessa condição agora de entendimento que o repouso ele já era antes de eu ser, eu nasci. Você nasceu, todo mundo nasceu. E o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou tentar explicar algo que estoicamente na natureza eu vi para você, tá? Não hoje, como é essa maravilha da nossa sociedade, em palavras já reclamadas até por Rousseau, né? Porque nada nasce do nada, né? Tudo tem uma causalidade, tão sofisticadas, né? Como, por exemplo, descrever o caos, né? Quando eu falo para você caos, semanticamente, né? Mesmo que seja em inglês, tá? Não interessa. Semanticamente, você entende o quê? Que o caos, ele é a aglomeração de coisas que se batem, que você fica sufocado, alguma coisa dessa forma. Ele aparece, ele tem uma aparência já na sua condição de entendimento dessa pequena palavra que chama caos. Lá na minha época primitiva, o que acontece? Quando eu olhei um caos, por assim dizer, que já estava verbalizado na natureza,
tá? Independente de existir hieróglifos, de existir letra, ou mesmo eu entender este objeto arqueológico e toda a sua manifestação de verbalização e hieróglifos, como eu expliquei no começo, no introdutório aqui, nós, uma vez vendo na natureza o caos, eu vou tentar me comunicar com você, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo e falar, olha, o caos. Eu não vou falar assim, porque a gente não tinha talvez uma verbalização, mas somos diferentes do macaco. Presta atenção nisso. Então eu tentei, como eu tenho língua, falar para você, blam, 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 blam. E o que é o blam, 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 blam? Né? São coisas se batendo, né? E como é que eu então iria expressar de alguma forma essa coisa que eu vi na natureza, que é o repouso, né? Mas não tem voz, né? Certo? Então era uma forma, né, de tentar a priori aí, que não é macaco, verbalizar coisa diferente do macaco, porque a gente não é macaco, tá? Nós temos uma diferença, nós lemos pictografia, nós temos uma condição mais ampla e complexa da nossa capacidade como ser ente corpo, né, entre fauna e flora, por isso que nós somos os leões simbólicos da floresta. Por isso Jesus, o leão de Judá, né? Nós somos os reis dessa potência entre fauna e flora, agora todos. E aí cada qual na sua altura, tá? Mas não vem ao caso agora. Sobre a potência, essas coisas, todos os sábados às 20 horas. Então o que acontece? Óbvio que então a condição de entendimento estoico, que é a leitura dessa natureza, começou então pela natureza do homem, que não é macaco, a tomar então uma forma mais ampla, tá? Mais sofisticada, e hoje nós explicamos o caos. Basta a palavra caos para entender o blam, 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 blam. Ou basta a palavra repouso para entender essa condição, tá? E lembrando que na condição de pictografia do signo arqueológico e a sua trigonometria que explica tempo e espaço, eu particularmente, né, não aceito a ideia de que estamos sozinhos no universo e que foi o homem, coitadinho, que nasceu agora no cosmos, né, como ser dessa capacidade, que veio com esse hieróglifo descrevendo aí o nosso universo, por assim dizer. ET existe, tá? Mas ET, filho, por favor, não é objeto de idolatria e também não é o Apeiron e muito menos o pai que está em mim e eu estou no pai. Tá? Por favor, não me mata de vergonha, tá bom? Para de envergonhar a história da civilização do homem, né? A cair para essa sempre condição ridícula e vergonhosa do homem que parece que não quer crescer, tá? E com os óbvios, tá? Então o que a gente entendeu agora? Que lá no Apeiron, antes de tudo existir, no princípio era o verbo. Tá? Ele já estava lá se explicando. A nossa condição de ser humano é que nos obriga a usar agora palavras para explicá-lo, seja hieroglificamente, seja através de letras, de números, tá? E explicar essas condições. E da própria substancialidade, que é esse espaço Apeiron, que é tudo inclui e governa, que está em mim e eu nele, e que é repouso, e que tem uma regra para entrar nele, tá? Você não entra falando, oh, você não entra querendo entrar, você não entra sendo amor, entende? Você muito menos sendo ódio, tá? Eu acredito que o primeiro fator que faz com que você entre chama sinceridade e não corruptibilidade, tá? Provado em si mesmo. Bom, então nessa condição
Entendendo que o verbo estava antes do homem, João 1, e que ele compreendia porque ele conhecia a taça, né, defendida por Jesus Cristo, ao qual explica o problema das águas dos poços de Jacó para aquela samaritana, de um Jacó não arrependido lá no monte de Gileade, que corrompe essa pictografia porque ele usa a tampa do poço que abre e fecha. Essa pictografia, ao mesmo tempo que a roda é a tampa de um poço que tem as suas águas, que são os frutos, os números que explicam a nossa cosmogonia e dá poder para se construir, arquitetar um universo, né? Então, explicando esse problema dessa tampa do poço, de Jacó se aliando com Labão, né? Jesus então veio explicar isso à samaritana, né? Nós temos então um outro universo e um outro caminho de entendimento agora espiritual, tá? E outras regras para se entrar e ingressar nesse apeiron, tá? E que vai estar envolvido sim com o plantio e a colheita e até o não desejo, tá? Por isso que essa quântica ela vem para corromper mais o caminho espiritual. Deseja, deseja. Quanto mais você deseja, menos você se conecta. Tá? Isso é um estado que vai colaborar para que você entre numa lavagem cerebral. É um mantra para lavagem cerebral, tá? E que explica como verbo apenas o princípio do universo, que é esse repouso, tá? Mas se tem voz, é porque sobre o repouso teve uma onda, uma tribulação. Então a não é repouso, ao mesmo tempo a onda que foi tribulada para ser. A primeira onda do universo, por assim dizer. Então é uma forma expressiva, não é caminho espiritual. De conexão, eu estou no Pai e o Pai está em mim, tá? Por isso que Descartes na Academia de Mersenne, com a Academia de Mersenne, não era ele que falava isso sozinho, mas a Academia de Mersenne, toda essa nobreza resgatando a arqueologia e a verdade nada mais que a verdade, que deixou de ser verdade por causa de uma cristandade corruptora do próprio verbo milenar, e isso nem se fala os Vedas, tá? Fala muito da importância da moral, juízo, consciência, né, escolhas, tá bom? E não só isso como a própria Bíblia, né, o que eu planto eu colho, tá? Então, sabendo que no princípio era o verbo, ele já estava lá na natureza e que nós como seres humanos agora, porque a gente não late, a gente não mia, a gente usa a língua para falar uma língua que não é da galinha, que não é do macaco, que não é do cavalo, que não é da plantinha. Essa língua que a gente usa para falar chama hieróglifos, tá? Ela é 1, 2, 3 e as letras A, B, C, tá? Chama hieróglifos, de alguma forma, que hoje virou letra, ou expressões geométricas, e através disso, cada um tem um som, A, B, e quando a gente junta A com B, ou B com A, fica Ba, N com A, Nã, N com A, Na, banana, que explica um ente objeto do universo, que é a banana, do universo aí das plantinhas. Eu não vou falar para não incorrer em erro, né? Eu às vezes me confundo aqui, né? Não sou expertise demais nas coisas, né? Então, que tá ali nos universos das plantinhas como fruto, né? Uma condição classificatória de ser e que já pela palavra banana já explica o corpo. Banana, eu falo banana, você já sabe o que é banana, né? Então a verbalização, né? Ela é extremamente necessária para o universo social do homem, que não é macaco, não é cachorro, não é caneta, não é estrela, não é a terra, não é o rio, é o homem social, tá? E o que acontece agora nessa condição agora de verbalização? Ela explica o ente, o corpo, certo? Mas antes dela explicar a banana já é. Antes dela explicar o repouso já é, tá? E uma vez entendendo isso, se é banana, se é repouso e se eu vou querer para mim, aí a escolha agora é minha única liberdade, tá? Então o ódio já é, o amor já é, antes mesmo do homem, tá?
Agora, se eu vou escolher o ódio para mim, se eu vou escolher o amor para mim, é uma escolha, tá? Lembrando que se eu não entender que o amor excedente é um vício, que o amor de menos também não vale, ou que eu preciso ter ódio em determinadas instâncias da minha vida, né? Se eu matar essa ideia de que o ódio não existe, eu além de estar me enganando a mim mesmo, porque o ódio sempre vai existir no nosso universo como caos, sempre vai existir e acontecer sobre o apeiron do nosso universo. Negando essa existencialidade agora, eu nego o meu próprio espírito, a minha própria conexão de ser, tá? Porque eu mato a capacidade agora de, por existenciário e existencialidade, de alcançar coisas muito mais amplas de sabedoria e compreensão. E quanto mais eu caminho a essa amplitude do entender, mais próximo eu estou de alcançar e tocar Deus. Porque Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas. E uma vez demonstrado e compreendido, eu sou. Eu sou. Eu sou plantio e colheita, né? Porque eu sei que há algo maior do que eu, que está em mim, que é uma substancialidade, né? E que não aceita, de alguma forma, né? E que isso tem que ser reformado nas igrejas, tem que ser agora compreendido, porque isso agora ainda está na minha cabeça. A condição de ódio, tribulação, que seja. Mas a gente tem um módulo, né, arqueológico desses manuscritos que é: diminua eu para que tu cresças, e crescendo eu, tu diminuis, né? Então, essa condição também, quando eu estou em total repouso, Deus, eu estou existencialmente, Deus é diminuído. Mas quando há uma tribulação, Deus é aumentado e eu diminuída, entende? Então existe um módulo aqui nessa relação apeiron e ser existencial agora, tá? Ao qual não pode ser podada. Porque se podada, você vai acreditar que basta você falar e negar ódio, que tá tudo resolvido na sua vida ou no universo, que é uma grande mentira. Isso não vai resolver a África, né? Então nós somos conscientes, concretos, matéria na Terra e ao mesmo tempo espirituais, e toda essa capacidade, né, agora de aceitação ou não de ser, né, e manifestar essa condição agora em sociedade para ser, tá? E de forma energética, né? Que é: eu sou e planto essa condição de ser e do verbo, do entendimento estoico do verbo da própria vida onde eu estou, tá? E esses são os caminhos espirituais. Pois eu sei metricamente que aquilo que eu fizer no tempo e espaço, eu vou receber, ou o universo, aquele local onde eu estou, vai receber as consequências do que eu plantei, tá? Então aqui começam os verdadeiros caminhos espirituais, e que é caminho estreito, ok? Ao qual se conecta, né, a esse apeiron, né? E aí manifesta em você, nessa condição, desculpa, saiu um pouquinho, manifesta em você a condição, essa capacidade, então, de agora a sua altura e o seu próprio dom, que excede até aquilo que você imaginava em ser, tá? Eu nunca imaginei que eu iria ser a rainha do sul com a candeia, e eu ganhei a candeia porque o objeto se falou para mim e se revelou para mim, não fui eu que busquei o objeto, tá? E aí eu não abri mão do objeto e venho trazendo aqui para todos vocês. Essa altura eu nunca imaginei, e nem esse nome para mim, tá? Que é uma altura que você vai ter, um nome que você vai ter, ou se você escolher a poda, as coisas do mau plantio, também tem nomes para ter para você. Potifar, e etc. Ela tá cheia de nome lá no manuscrito para você ter, tá? A condição é que nesse véu agora rasgado existe uma forma de ingresso, e que deve ser sim reformado na hermenêutica, junto com a própria filosofia, que é fenomenológica, e o entendimento de toda essa filosofia,
Por quê? Porque nós temos um grande problema de construção perceptiva de Aristóteles, de Parmênides, de Platão e tudo mais, que então acaba trazendo a construção dessas pseudociências. E aí a gente tem o problema, gente, do tomismo, do agostianismo, dos calvinistas do muro e uma série de coisas, esses templos, né, que levantam aí, trocam bênçãos por dízimo, tá? E não por trabalho, certo? Porque o trabalho também não é escravocrata, certo? Que tá errado, né? Não tem essa de ganhar bênção. E muito menos explicam os caminhos realmente espirituais, fazendo com que você sempre dependa, tá? Segue aí as minhas obras, links onde vocês vão encontrar as minhas obras, e eu aconselho vocês a lerem A Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, que vai apresentar esses problemas aí do tomismo, agostianismo, calvinistas e tudo mais, tá? Os e-books são só R$ 9,99, gente, na Amazon, tá bom? Fiquem à vontade, aí é a escolha de vocês. Bom, isso colabora também pro meu material, pro trabalho e tudo mais. Eu não tô pedindo dízimo, tá? Eu tô pedindo uma colaboração justa, né? E aí fica a cada um. Então, assim, na condição de profecias, né, um outro tema, e elas realmente existem. Então, para a semana que vem, terça-feira, às 20 horas, nós vamos debater, então, entendendo agora que no princípio era o verbo, e eu quero concluir essa condição do verbo. A gente vai debater, então, os nomes e os nomes de gancho, tá? Dentro das chaves bíblicas, as verdadeiras chaves, e, consequentemente, lembrando, por favor, leiam Lucas 11, para vocês terem certeza da confirmação da Rainha do Sul, que tem a candeia e que a candeia não pode ser velada aos escolhidos, tá? Então, por favor, sigam lá. É uma profecia, é métrica, ela se cumpriu, tá bom? Ela não é um sinal, tá? Ela é uma profecia que concretamente tem um sinal, tá bom? Então, a gente vai entender esses ganchos para abrir as chaves, né? E essas próprias profecias de alguma forma, e, consequentemente, ingressar em provérbios para começar a compreender bem na matéria, entre plantio e colheita, o que é então os caminhos espirituais agora nessa reforma de sala, para criar um verdadeiro tabernáculo e escolhidos, virgens de coxa sobre virgens de coxa. Virgens de coxa, de Apocalipse, a gente vai debater quinta-feira agora, que é amanhã às 20 horas, tá? Que não são corruptíveis. E por isso, por não serem corruptíveis, pelo Apeiron agora, seus nomes e suas armas e armaduras, no tempo do juízo, são protegidos, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, tá? Se não entender esses caminhos, gente, vai ser a terça parte, vai ser engolida, porque a coisa tudo vai se cumprir. Vocês estão vendo que está se cumprindo, tá? E tem sim essa condição de caminho filosófico e tudo mais, tá? Bom, então, na questão do verbo, vamos voltar para a condição do verbo, então. Então, o verbo, gente, ele tem poder, tá? Porque o verbo é antes de mim, é antes de você. Ele já tá como repouso, ele já tá como caos, entende? Ele já tá como um outro ente que se manifesta e fala para você quem ele é. A banana é a banana, não é a maçã. A maçã é a maçã. Só que aí, isso a gente vai compreender todas as quintas-feiras, e eu convido vocês às 20 horas, e por favor, curtam, compartilhem, porque isso colabora com o potencial da página @grãonovoparadigma. A diferença agora de maçã e maçã, tá? De pau e pau, sinto muito. De virgem e virgem, que foi o que a gente debateu quinta-feira passada, sobre Maria ser virgem de alma e Maria, Dionísio e Areopagita, ser virgem e ter o coito com José e ter Jesus, tá? Então, na condição bíblica, nós temos sempre, nós temos no verbo agora essa duplicidade sobre a condição do próprio ente. Vamos lá? Para entender o poder agora da condição do verbo. Vou colocar a condição de virgem, só para dar uma resumida, que é importante, porque a gente está falando de verbo e virgem, tá? Eu tenho virgem e virgem, que são dois entes agora
apesar de serem iguais na pronúncia, são separados, porque aqui é virgem de alma e aqui é virgem física. Nunca teve coito com ninguém, tá? Virgem de alma e virgem física. E Maria tinha essas duas qualidades, tá? Até que, tendo coito com José, a primeira qualidade manifesta de Maria foi a ser virgem de alma, e a segunda foi então, e junto a ser virgem, e consequentemente com o coito que ela teve com José, nasce então Jesus. Mas ela era um ser humano elevado, tá? Na condição de espiritual e recebimento do Espírito Santo lá. A gente se debateu isso na semana passada, tá? E isso é importante entender. Então, ó, veja que a gente tem um módulo, é um duplo, mas que são diferentes entre si. Ou eu posso construir a ideia de uma coisa una, pau, mas que tem vários significados. Tem vários significados. Pode ser um pauzinho de uma árvore, pode ser um pau mesmo, entende? Tem vários significados, né? Sobre o ente, o corpo, agora, verbo, pau, tá bom? Por isso que reduzir também a condição de entendimento do verbo e a própria ontologia e a sua condição perceptiva fenomênica é rebaixar, implodir o homem a um saco fechado em si mesmo, que é os métodos e metodologias lá já também de Heidegger, tá? Não compreendendo a vida e tudo mais, ok? O verbo, então, ele tem poder. Por quê? Porque eu vou escolher ser ele ou não ser ele. É uma escolha sua, tá? É o seu livre-arbítrio. E uma vez escolhendo ele, no tempo e espaço, eu manifesto este verbo, tá? E uma vez manifestado, eu tenho tautologicamente a colheita daquilo que eu escolhi como verbo para ser. Essas são as defesas de Paulo apóstolo sobre o problema da lei e da lei dos fariseus. E do próprio manuscrito de Hebreus, quando fala assim para você, nunca se pediu sacerdócio na ordem de Melquisedeque, ao qual Jesus Cristo representa eternamente, tá? Por isso que Moisés não faz parte dessa mesa, porque nunca se pediu, além de sacerdócio, imputação de lei. Eu não vou imputar sobre você uma lei. Você vai compreendê-la, tá? Você vai compreender a lei. Ou seja, você vai compreender o verbo. Você simplesmente vai compreender ele no tempo e espaço. Você vai compreender que o ódio existe, então vigiai. Mas você vai compreender que duplamente você precisa odiar o mal. Está em Provérbios na Bíblia, odeie o mal. Não tenha medo de odiar, desde que odeie a coisa certa, para vigiar e não aceitá-la. Mas se eu exceder a perceptiva desse ódio, eu então começo a me transformar nele. Como, por exemplo, sugiro a vocês essa minha outra obra, aqui, Nietzsche, o Anticristo que acorrenta, que vai falar sobre isso. O puritanismo, né? E a condição estatal de libertinagem, tá? Se eu ingressar nos caminhos de um puritanismo dizendo isso ser amor, entende? O que eu vou me tornar? Por excedente puritano, uma castidade virginal, de uma abertura natural do meu corpo, porque nós, né, somos sexuais, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer o inverso daquilo que eu quero encontrar, que é essa plenitude espiritual. Eu vou me tornar, por puritanismo, alguém que vai começar a se bater, vai ter uma falta, um vazio de algo, porque eu estou contrariando a minha própria natureza. Queridos, o mesmo vai acontecer na libertinagem, porque eu estou excedendo
né, a minha capacidade agora por causa do problema puritano da religião, que diz ser esse casto o ingresso com o espiritual, o que não é, eu vou então abrindo mão desse puritano e entrar na libertinagem. E vamos lá, que as críticas de Aldo Huxley em Meu Admirável Mundo Novo. Vamos chamar o orgião espadão, tudo junto e misturado, é pelo sexo que se alcança, coloca onde for que tem que colocar, vai no excedente, aí pelo excedente vai chegar uma hora que é tanto excesso que você vai ter o mesmo vazio e você não vai encontrar nada. Você pode, isso eu pesquisei, tá? Sinto muito, entende? Mas eu pesquisei isso em campo, na experiência, você pode ver que o maior problema dos grupos LGBT é o vazio do amor. Eles buscam o amor, mas nunca encontram, porque estão no excesso de orgia mesmo, tá? Tudo é válido. O problema, gente, não é nem a opção sexual, mas é o que, pelo excesso, você agora, como tudo é válido, tudo convém, então é difícil mesmo para esse tipo de grupo e nicho garantir uma real e verdadeira responsabilidade. São pouquíssimos os que se salvam, tá? E os que se salvam compreenderam o que eu quis dizer, tá? Mesmo com essa opção diferenciada e tal. Tá? Então, em primeira instância, o caráter. O que a gente realmente, na libertinagem, infelizmente, não se encontra e não tem. Tá? Então, essa condição agora do verbo é assim, eu entendi que o puritano não é caminho, eu vigiei, eu não vou receber, já sou espiritual. Entende? Mas eu entendi que a libertinagem também não é caminho, eu não vou receber, e eu sou a lei. Eu sou a lei entendida, eu nem sou mais a lei deixou de ser, defesas de Paulo Apóstolo. A lei deixou de ser, porque ela se tornou a minha compreensão, tá? E é isso que Paulo Apóstolo defende contra os fariseus. O que vocês estão fazendo nessa mesa? Com cálice que virou ouro, com culto à mandala colorida, com culto à deseja que você vai ter. Que negócio é, que palhaçada é essa, filho? Ou com um Estado que não te alimenta, finge ser Estado, porque o Estado é produto do homem, aí o cara do Estado vem e fala, sonha que você vai ter aqui, ó, né? Ao contrário de falar, vamos resolver mesmo toda essa situação civilizacional do homem agora por perceptiva. Não aceite, o Estado é produto, né? Quem tá no Estado trabalha, não é um universo à parte que se ganha e a gente senso comum, tá entendendo? Tem que reorganizar isso daí. Então, toda essa consciência, eu sou. E por cogitatio. E agora, eu sendo, né? Quem será contra mim? Né? E eu não sou stillborn, tá, gente? Tipo assim, é isso que tem que entender. Nós temos que ser sempre modulares. E isso vai abrindo, vai rasgando o véu de tal forma que daqui a pouco, por essa capacidade de ser, o próprio apeiron se manifesta. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Principalmente porque nos exemplos agora da porta, que é Jesus Cristo, nós temos então nessa agora toda a verbalização que não é e nem cósmica, mas puramente cosmogônica, tá? Não é só matéria, porque nós estamos falando de coisas maiores. Nós então temos o nosso dom manifesto e essa conexão entre existencial e espiritual ao mesmo tempo, tá? E uma vida plena, preenchida, aí nem se fala da sociedade, a tal cidade que emana leite e mel, nas alegorias e tudo mais, tá? Então, o caminho é estreito? É estreito. Tá? A terça parte existe, pelo menos profeticamente está escrita, né? Você vai querer ser a terça parte? É uma escolha, entende? Os caminhos mais fáceis são os mais perigosos, tome cuidado, tá? Por isso eu convido vocês a estarem presentes, sempre recebendo aqui com a Candeia, né? Oliveira, Candeeiro, o entendimento não só hermenêutico, como também filosófico, tá? Dessas condições. Tá? Que é importante. E não só receber, né? Os que são escolhidos entenderem, limpar a casa e rápido, tá? Para que haja então uma proteção, porque esse universo maior que nós existe, ele também protege. E os ETs, tá? Os ETs sabem disso, que estão há anos-luz. Por sinal, lá nos maias,
que não eram os homens, mas os ETs que avisaram os maias e os astecas, nos hieróglifos deles, eles avisam isso. O problema do homem ser engolido pelo poder da serpente dessa árvore, que é a compreensão da ciência, e pela ciência deixar esse espiritual à deriva, que é a construção por educação em caráter no tempo e espaço em primeira instância, ao qual se desatou de uma educação de Estado aí, por causa de um comunismo mundial, sim, tá? Fascista e nazista ao mesmo tempo. O comunista, o fascista e o nazista estão aliados. Tá bom? Eu digo, como Estado mundial, tá? Isso é importante entender, entende? Não os que estão reformando, né? Não que o senso comum fica xingando ou fica falando do outro. Por isso que a gente tem que ter olhos também abertos para entender quem são esses. Se realmente estão reformando no caminho certo. E quem tá lá em cima, não erre, porque ó, vai rodar para um povo cada vez mais acordado. Entende? Isso é importantíssimo, tá? Seja menor ou maior, tem que estar todo mundo acordado. Então, os templos não são de dízimo, sinto muito, mas é de construir pessoas firmes, tá? Cada qual em seu dom e seu manifesto. O Espírito se manifesta e vos fala em um ou outro, se manifesta e profetiza sim, tá? E você tem que ter olhos para ver que naquele se manifestou realmente. Entende? E para entender se aquele está corrompendo ou não, tá? E é isso que a gente vai tentar aqui desmembrar todas as terças-feiras às 20 horas, esses caminhos, começando por Provérbios. E esse poder agora do verbo, lembrando, vamos lembrar, e eu vou lembrar e vou fechar a live. O verbo tem poder por quê? Porque uma vez compreendendo, eu adentro ele para mim. E adentrando o verbo para mim, eu sou. Eu me torno o verbo, tá? Então, aquele que tem consciência e entendimento modular da vida e de todas as coisas com essa candeia, essa oliveira, né? Então, ele sabe quem ele é, certo? Ele sabe aonde está o erro. E ele não nega o espiritual, tá? Essas experiências, porque o espiritual se manifesta e fala, ele tem verbalização também, ele fala. Mas essas 7 igrejas, todas, espiritismo, Vedas, né, budismo, hinduísmo, cristãs, essas maiores vão ter que se reformar, entende? E não é um segmento evangélico, entende? E assim, se reformar, como é que é? Salas de iniciática, como é que é se reformar, gente? É rasgar suas vestes, jogar o que não presta e seguir o caminho reto com a candeia, que foi corrompida para corromper vocês, tá? A todos nós, tá bom? Porque todos nós estamos no mesmo barco. Então é isso, eu espero que tenha sido satisfatório. Então até terça-feira que vem às 20 horas e nós vamos debater os nomes, os ganchos desses nomes nas chaves e começar finalmente Provérbios para esses caminhos espirituais para colaborar, tá? Não deferir nada como tem que ser, mas já entendemos que o caminho não é o conecto, nem cultos a mandalas, né? É um caminho realmente estreito, aonde o verbo realmente tem poder, porque se você escolher ser o verbo, você é o verbo. O verbo deixou de ser, deixa de ser até lei e passa a ser você. É a tal junto a sobreposição, a mesma sobreposição que você e eu temos entre eu ser físico, alma e conecto ao espírito, tá bom? Então, o verbo colabora para aumentar essa capacidade, isso é a potência. Um grande beijo e até mais. Leiam mais a Bíblia, tá? Porque a Bíblia explica isso. Se você faz assim, você recebe assim. Se você faz assado, você recebe assado e é tautológico. Então, plante o bem, tá? Mas não bem falseado e nem inventa bem, não. Faça certo, correto, tá? Sempre modularmente, pensando corretamente. Um grande beijo. Não faz fofoca de ninguém, não inveja e nem fala mal de ninguém não, hein? Lembrando que somos falhos, tá? Toma cuidado. Porque Deus, o Pai que está em mim, que é o espaço, o apeiron e eu neles, ouve tudo, por mais que você tente esconder. Tchau. Obrigada. Até amanhã.